Então, voltamos aqui à nossa live, porque nós tivemos que reiniciar o nosso programa, porque a nossa segunda convidada fechou a câmera, voltou, mas agora já voltou até com a água, olha aí. Nossa segunda convidada, então, é economista, professora universitária, tem 2 filhos, o César e a Tarsila, e 4 netos, o João Guilherme, o Vinícius, a Helena e a Victória. Graduada pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduada pela FIP-USP, Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas da USP e pela Universidade do Colorado, Estados Unidos, tem mestrado pela Universidade de Vanderbilt, também nos Estados Unidos. Professora titular do Departamento de Ciências Econômicas, coordenadora de pesquisas do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, também nos Estados Unidos, coordenadora do curso de pós-graduação em Economia, diretora da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da URGS, ministra do Planejamento do governo Itamar Franco em 1993, foi eleita pelo PSDB deputada federal pelo Rio Grande do Sul por 4 mandatos. Fundadora em 1998 e atual presidente do Secretariado da Mulher PSDB, é também presidente do Instituto Teotônio Vilela, nacional, de 2000 a 2003. Primeira e única mulher a governar o estado do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2010. Liderou o projeto de desenvolvimento que conquistou o déficit zero em 2008, com registro de altas taxas de crescimento do PIB, melhoria em todos os indicadores sociais e projetos de infraestrutura e investimentos inovadores. Comunicadora e articulista, com diversas publicações entre livros e artigos e em jornais de circulação nacional. Nossa segunda convidada, então, Ieda Cruzes, economista, né? Imagina, naquela época, para a mulher ser economista era bem diferente, né? Boa noite, Ieda. Boa noite, Nádia. Tão diferente quanto uma brigadiana ser comandante, não é? Ou seja, há sempre um momento em que uma mulher, em sequência outras mulheres, aparecem em setores que antes eram considerados masculinos. E era assim. Antes era assim, eu fui a única mulher da turma de economia na USP, entramos em 100 vestibulandos, entramos em 100, eu era a única mulher da economia, hoje é meio a meio, no direito um pouco mais do que isso, que bom. Então, boa noite a ti, comandante Nádia, a nossa vereadora, boa noite, Ana Amélia, e aos que estão nos acompanhando. Sim, ser economista não fazia parte do rol daquele tempo. Eu fiz a faculdade nos anos 60, lá se vão muitas décadas, né? E então, enfim, se a gente faz o que gosta e tem vontade de fazer, a gente segue adiante. É assim que você chegou ao que você é, a que a Ana Amélia é, o que eu sou. Tendo vontade, e a mulher tem persistência, tem resiliência, a gente chega pelas veredas da vida, até onde a gente se dispõe, tem vontade e tem oportunidades de chegar. Boa, que coisa boa estar com vocês dois aqui. Sabe que teve um pessoal que, quando eu coloquei a live, já estavam dizendo assim, nossa, vai para o PP, vai para o PSDB. Eu disse, gente, calma aí, estou no Democratas, e a questão aqui é mais do que partidos, né? Aqui a questão são de mulheres que realmente fazem a diferença para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nada mais justo que no mês de março a gente possa conversar com mulheres que têm boas intenções e mostram para outras mulheres o quão importante é estarmos em vários segmentos. Eu já vou lançar aqui a primeira pergunta, né? Para vocês, eu posso começar com a Ana Amélia. Qual o papel da mulher na sociedade, no teu entendimento, Ana Amélia? Tá comigo, agora sim. Comandante Nádia, eu sou analógica, eu tinha dito para vocês antes, sou analógica ainda, de vez em quando dá uns tilt na nossa conexão, mas deixa eu lhe falar. A mulher hoje, cada vez mais, ela tem uma multiplicidade de tarefas, né? Seja ela for mãe, esposa, profissional liberal,
e ela tem que se virar nos 30, vamos falar uma linguagem popular. E quando elas assumem posições como você, eu, por exemplo, eu jamais teria a coragem de empunhar uma arma. Você já teve uma arma na sua mão, entende? Você comandou uma unidade, um pelotão, um batalhão em Estrela, né, no Vale do Taquari. Então, algumas coisas que hoje, talvez você olhando na perspectiva, e ver o que você trabalha, o que a governadora enfrentou como governadora, uma sociedade nossa, gaúcha, que ainda persiste um traço machista, a violência contra a mulher é alta no Rio Grande do Sul ainda, e então você tem que trilhar sob o fio da navalha. Tá? O fio da navalha é ser o que você defendendo os seus valores e, na política, exatamente aqueles princípios que você considera essenciais no exercício da sua atividade, seja como vereadora ou como comandante, que foi militar de um batalhão, no meu caso, como senadora, hoje como secretária de Estado. Então, fazer o exercício dessas atividades com a convicção, com o comprometimento, a responsabilidade e a honestidade de propósitos, muito firmemente. Então, eu penso que a nós sempre é exigido mais do que a um homem, né, as mulheres. Nós temos que provar mais da nossa capacidade, provar mais que podemos fazer aquilo que nos foi entregue como missão. Então, eu acho que o resultado positivo, quando aparece no que a gente fez, tive um grande aprendizado no Senado, a gente pode, depois que passa, dizer, eu fiz o melhor. Se não foi, se as pessoas não entenderam que foi um sucesso, paciência, mas eu fiz a minha parte. Maravilha. Ieda, e a sociedade está preparada para essa nova mulher? Tem que ligar o microfone, está desligado. E eu desligo, porque quando eu desliguei a câmera, era para fechar a porta, que estavam fazendo barulho lá fora. Aí liga a câmera, desliga o microfone. É assim mesmo, essa vida no digital, a vida virtual, ela implica em a gente comandar a máquina. Não é ela que nos comanda, né? A gente é que comanda ela. Então, quando ela falha, pode ser por alguma coisa dela, mas normalmente é porque a gente não fala a linguagem da máquina. Esse é um dos principais desafios, eu acho, no campo da promoção da mulher. O ano passado eu comandei, mais uma vez, as eleições do PSDB nacional. E tinha, no caso da mulher, junto com toda a executiva, para todo o PSDB. E eram 10 mil mulheres. Você imagina, lá no interior do Amazonas, aqui na capital do Rio Grande do Sul, você vai para o Piauí, enfim. E quando estourou a pandemia, foi no dia 11 de março que houve a confirmação, falei, bom, vai ser uma eleição virtual. Como é que nós vamos alcançar essas 10 mil mulheres? Não vai ter avião, nada presencial. Acabou sendo que em determinadas regiões do Brasil foram presenciais, sim. E é ali que você tem a maior contaminação e a maior letalidade, né? Por quê? Porque não tinha alternativa para o presencial, para se candidatarem e pedir voto. Então, eu tomei a decisão, e nós no PSDB Mulher pegamos junto, de fazer uma plataforma digital. Pensa que eu sabia? Não vou dizer que eu sabia. Embora eu seja uma pessoa que acompanha o nascimento do computador desde a primeira hora. E essa plataforma digital me permitiu alcançar as mulheres candidatas do PSDB com lives desse tipo, e, na verdade, era open house, casa aberta. Entravam homens, gente de todo lado, pegam o chat aqui, o bate-papo, colocam essas questões. Então, foi do Amazonas não tem acesso à internet, então você tem que aprender que enquanto é só de voz, a bateria não gasta, quando é imagem, enfim,
Então, o ano passado foi um ano. O Amazonas não tem acesso à internet. Então, você tem que aprender que enquanto é só de voz, a bateria não gasta, quando é imagem. Enfim, de hoje. Então, o ano passado foi um ano. O Amazonas não tem acesso à internet. Então, você tem que aprender que enquanto é só de voz, a bateria não gasta, quando é imagem. Enfim, então, o ano passado foi um ano. O Amazonas não tem acesso à internet. Então, você tem que aprender que enquanto é só de voz, a bateria não gasta, quando é e por várias razões, porque ela gesta, ela pare, ela amamenta, ela segue, ela é professora, ela é enfermeira. A bateria não gasta, onde ela vai? Imagem, ela vai para onde é preciso cuidar. Então, o grande desafio, por várias razões, é trazer a mulher para o mundo digital. Ela amamenta, porque ele democratiza, ela segue, ela é política. Você pode reclamar, porque tem aqueles professores da esquerda, maluco da direita, que vão para a bateria não gasta. Esquece. Então, o grande desafio, são várias razões, é trazer a mulher para uma pare, lamento, que ele democratiza. Enquanto se você tiver acesso, você pode reclamar, porque tem aqueles professores da esquerda, maluco da direita, que vão para você vai permitir que a mulher que tem acesso, que seja conectada, em cidades conectadas, possam atender ao desafio, não apenas da sua vida, individualmente, na sua comunidade, você vai permitir que a mulher que tem acesso, e graças à plataforma que eu comecei, uma plataforma em 2018, possam atender ao desafio, não apenas da sua vida, individualmente, na sua comunidade, você vai permitir que a mulher que tem acesso, e graças à plataforma que eu comecei, elas entenderam e eu posso conversar individualmente, possam atender ao desafio, não apenas da sua vida, individualmente, na sua comunidade, você vai permitir que a mulher que tem acesso a essa plataforma que eu comecei, elas encontraram no núcleo de mulheres que conversa, que é isso que você está fazendo agora, com mulheres de 3 partidos diferentes, saber que a mulher, quando conversa, ela conversa, vai na velha Marisa, né, de mulher para mulher, né, mas você vai ter um ambiente de fala e de escuta mais próprio do que no mundo lá de fora, onde você tem realmente, de vez em quando, que até botar o cotovelo para fazer o seu caminho. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é de conectar, de fazer as mulheres conectadas, para que, por exemplo, quem está te ajudando agora deve ser mais jovem, tá? Eles nascem conectados e digitais, e cria uma diferença entre gerações muito grande, até no diálogo, né? Então, eu acho que a cada pouco e nos nossos desafios, o meu atual é permitir que as mulheres democratizem a sua participação na sociedade, tendo acesso ao mundo digital, saber usar, e tendo acesso à internet. Por isso que o nosso compromisso foi fazer vereadoras e prefeitas e vice-prefeitos compromissadas com cidades conectadas. Isso é democratizar, é alguém que representa os outros, permitir que outras pessoas aprendam e se conversem com outros, em qualquer ponto do mundo, que é essa a grande maravilha que essa tecnologia é capaz de nos dar. Mas, em segundo lugar, aumentar um pouco o diálogo entre gerações. Eu acho isso fundamental. Maravilha. Tem aqui, ó, deixa eu dizer para vocês que ao vivo aqui tem várias pessoas mandando abraço para vocês duas. A Helenice Maioc, dando boa noite, a Cristi Bonsai, Lúcia Reis, Vani Macedo, várias mulheres dando parabéns para vocês, dizendo que estão muito felizes de que nessa live estejamos mostrando o quanto nós somos democráticas. Nós estamos aqui mostrando a diversidade de mulheres em partidos diversos e que fazem com que as pautas que nos interessam possam ser juntas. Queria saber da Ana Amélia qual o melhor momento na política que ela viveu e também, né, qual o pior momento vivido na política, né, assim como a Ieda já vai pensando também. O melhor momento que teve durante a sua trajetória política, seja como senadora, enfim, e o pior momento. Bom, eu tive, Nádia, um momento, digamos, de maior visibilidade foi no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff,
porque ali era um enfrentamento de uma mulher e outra mulher, né? Eu de um lado e é uma coisa constrangedora, porque nós não fomos eleitos para julgar colegas, para julgar um presidente, nós fomos eleitos para legislar, para fazer leis. Então, aquele foi o momento, eu diria, do ponto de vista da relevância do meu mandato, foi o momento mais significativo. Mas, do ponto de vista da alegria, da minha satisfação, foi quando o meu projeto foi submetido ao Senado e todos os senadores apoiaram e deram crédito e destacaram pela rapidez com que eu consegui, num mandato, antes de terminar o mandato, aprovar que foi obrigar planos de saúde a fornecerem aos seus clientes, que são dos planos de saúde e que têm um diagnóstico de câncer, o medicamento nosológico, ou seja, o medicamento quimioterápico oral para eles, que são medicamentos caros. Esse foi o momento, para mim, mais significativo, porque aquilo estava mudando. E esse fato, minha querida Nádia, me comoveu muito, porque eu estava num voo de Brasília para Belo Horizonte, ia passar um fim de semana com amigos, e eu entrei no avião, e, dali a pouco, o comandante do avião, assim, do mais, nada, eu com sono, que tinha jantado, tinha uma janta oficial na véspera, o comissário tinha me dito, veio lá, era um menino do Rio Grande do Sul, aí eu queria lhe agradecer, porque a sua lei nos evitou agora de constituir advogados, porque a lei já existe, então a gente não precisa para cobrar na justiça o medicamento que a minha mãe, que está com câncer, e me mostrou a fotinho dela, assim, sem cabelo, assim, mas ele muito carinhosamente, era o comissário. Aí ele disse assim, a minha mãe agora a gente não gasta muito com a despesa de ir para o juiz, porque já tem a sua lei, então, muito obrigada. Então, eu disse, não, mas que coisa boa, porque a gente faz a lei ajudando, mas a gente não tem noção do alcance da lei. E aí, quando você chega e uma coisa, aí, tudo bem, estava lá, eu estava sempre no corredor, e o voo estava lotado, aí o comandante disse, olha, existe muita crítica à classe política. Bom, Ieda sabe, você também sabe, né, Nath? Nós somos o alvo, né? Quer dizer, nós e o Supremo também, nós e o Supremo. Nós políticos, tudo é corrupto, tudo é sem vergonha, tá, desonesto, tá bom, tudo bem. E aí o comandante daquele voo, né, que era da Gol, ele disse assim, olha, tem muita coisa errada na política, muita coisa errada no Brasil, mas tem muita coisa boa sendo feita. Tem uma lei, aí ele deu o número da lei, é isso que me chamou a atenção, ele me deu o número, a lei, número tal, do ano tal, ela obriga o plano de saúde a pagar a quimioterapia oral. E eu quero dizer que, para nosso orgulho, a autora da lei está nesse voo, é a senadora Ana Amélia. Pô, eu chorei de Brasília até Belo Horizonte, porque imagina uma coisa dessas, né, e tal. Aí passou, aí eu disse assim, aí eu desci, quando eu fui descer, o comandante queria tirar foto comigo, e aí eu disse assim, não, comandante, deixa as pessoas passarem, os passageiros, todo mundo fica ansiado para sair, né? Então tá, era uma sexta-feira, e eu disse, comandante, para o seguinte, deixa a pessoa, vamos tirar foto, quero tirar uma foto com o senhor e tal, tirei a foto com ele, perguntei o nome dele e tal, eu digo, veja como é a vida, o senhor fez esse reconhecimento, que é uma coisa importante, né? É um estímulo e tal, claro, minha obrigação, mas é um estímulo. Aí eu disse assim, na terça-feira, eu sou presidente da Comissão de Aviação Regional e o seu presidente, o presidente da Gol, vai lá falar comigo. E então eu vou falar para ele que o que o senhor fez hoje foi muito importante como responsabilidade social, porque o senhor deve ter ajudado a muitas pessoas que estavam naquele voo a saber e conhecer uma lei que daria os direitos às pessoas, que as pessoas ignoram, que ninguém tem interesse de divulgar um negócio desses, né? Porque aí você vai ter uma demanda maior sobre nos planos de saúde. Tá bom. Quando ele chegou lá, o presidente da Gol, e eu disse assim, antes que o senhor comece a reunião para a gente falar sobre os assuntos da aviação regional, eu queria lhe dizer que o comandante tal, ele fez uma referência e eu fiquei muito emocionado, eu postei e tal. Ele disse assim, quero lhe informar também que esse episódio para a companhia foi o mais visibilizado no nosso hashtag #VoeGol. O primeiro foi quando a gente pintou o avião com a bandeira do Brasil na seleção para a Copa do Mundo. E a segunda foi esse fato, porque associou a uma questão da responsabilidade social e uma informação relevante para os pacientes de câncer e clientes de plano de saúde. Então, esse momento, para mim, foi assim, uma coisa
porque foi inédito, né? Um avião dentro de um voo, as pessoas e tal. Aí muitas pessoas, quando eu estava descendo, queriam saber mais informações. Foi esse momento mais significativo no meu mandato. Que maravilha, né? Nós políticos muitas vezes achamos que é complicado, e realmente é, porque as coisas ruins são levadas sempre a cabo, e as coisas boas que são feitas muitas vezes passam batido. E ter o reconhecimento, saber que tu estás em uma função decisória, de mudança para melhor da vida das pessoas, isso é o que mais nos gratifica, e quando há o reconhecimento de quem recebe esse projeto de lei, no caso, seu, uma lei que foi aprovada por unanimidade, e em pouco tempo, né, e eu digo, e esse é a maior qualidade de nós mulheres, nós conseguimos conversar com todos os parlamentares, e fazer entender a importância de cada projeto de lei que a gente coloque, enfim, essa sensibilidade da mulher faz com que a política mereça cada vez mais mulheres, inclusive de todos os olhares, independente dos partidos, mas que tenham mulheres que cuidem do todo, né? E aqui, tem que ligar o som, Ana. Ana desligou ali o som. Você perguntou as duas coisas, o sucesso, e eu já vou responder, porque aí daí terá mais tempo de falar. E a minha grande rasteira que eu levei no Senado, uma rasteira, vou dizer rasteira mesmo, foi do presidente Renan Calheiros. E por quê? Porque eu fui a autora da PEC 84, que aumentou o fundo de participação dos municípios. Está aí o Paulo Ziolkowski para aprovar. Ele era o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e sabia, porque eu já tinha feito outras coisas que me custaram, inclusive politicamente, um desgaste, porque era questão de procuradores dos municípios, com concurso, e eu fui autora, eles me levaram lá, eu fui trabalhei, o Armando Monteiro foi o relator no Senado Federal, e na hora de sair, porque o nome de uma lei, de uma emenda constitucional como essa, ela tem que, o primeiro signatário, que é o que apresenta a proposta, é o nome dele que aparece, porque tem que ter vários, então é o primeiro nome. E eu que fui pegar as assinaturas de senador por senador para fazer isso. Eu fui fazer, porque eu fui a primeira signatária a pedido da CNM. E no dia da promulgação desta PEC, no dia da promulgação, que eu trabalhei feito uma condenada, o senhor Renan Calheiros não deixou sequer eu falar lá no plenário, na tribuna do plenário. Nem isso ele deixou. E mais, colocou o nome de um outro senador como autor da PEC. Então, eu acho isso... Porque eu fiz com ingenuidade. Quando eu fui ver nos anais, eu digo, nossa, que coisa mais feia isso, né? Muito feio. Essa é a política rasteira, né? Que não agrada a ninguém. Exatamente, uma rasteira. Mas eu tinha que contar essa história. Lamentável, né, Ana Amélia? Estamos aqui com muitas mulheres. Olha, não sei por que os homens não entraram na live, que o live é do Dia das Mulheres, mas podiam entrar os homens, viu? Daniela Bocorni, Elizabeth Leite, Elma Ondina, Carla Garcia dizendo isso que é live, a Vani Macedo mandando feliz dia para vocês, guerreiras, grandes mulheres, Diane Zotes mandando grandes mulheres no Dia da Mulher, a Lúcia Reis, Cristi Bonsai, Johan Rita Martin, a Serenei Moreira Silva, Lúcia Reis, Joana Maria, Dias Maria, 3 mulheres lindas, maravilhosas, que eu admiro muito, amo vocês 3, feliz dia das mulheres amadas do meu coração, ai, coisa boa, gurias, tô lendo aqui umas coisas pra gente ficar feliz também, né, Rosinha Duarte, achei um homem aqui, Felipe Gerlin, revista Lideranças, nosso Felipe Gerlin lá, de carazinho aqui presente com a revista Lideranças, Paulo Ledur, Leonardo Martins, essa é a verdadeira política, transforma a vida das pessoas, protagonizar dias melhores, Ieda e Ana Amélia entendem muito, mulheres de exemplo, parabéns, comandante Nádia. Fernanda Jardim, gente, eu vou lendo quando eu posso, tá, deixando parei ali, depois eu continuo lendo aqui quem que está nos prestigiando. Ieda, teu pior momento e o melhor momento na
política. Tem que ligar. Isso, deu. Olha, enquanto eu ouvi a Anamélia, e aqui eu faço o registro do reconhecimento que se deu à Anamélia no mandato dela o tempo todo, o primeiro entrou como uma surpresa para nós, não era? Né? E o reconhecimento e o tanto que se pode fazer com um mandato interessado para isso na mão, né? Mas eu vou lembrar, a minha trajetória na política é feita de candidaturas, não é? E eu vou me lembrar de um momento que eu sempre, agora tem uma Olimpíada que foi atrasada agora em Tóquio, está uma confusão. Eu sou de esporte, né? Então, eu fui candidata à prefeitura de Porto Alegre em 1996. Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição para presidente em 1994, o partido no Rio Grande do Sul era provisório. E nós nascemos durante a Constituinte, o PSDB, então nascemos dentro da Constituinte, um partido de quadros, grandes lideranças, e por isso, então, era um partido pronto para uma campanha eleitoral como a do Fernando Henrique, que se elegeu em 1994. Tá, ali eu me elegi deputado. Aí eu fui para a campanha em 1996, quando o PSDB era muito pequenininho. E eu fiz uma coligação igual à coligação que o Fernando Henrique fez em 1994. Partidos pequenos, PSDB provisório, era naquele tempo o PFL, era um partido pequenininho no Rio Grande do Sul, e o PPS, um partido pequenininho. Esses três partidos, nós fizemos uma coligação e fomos para a campanha. Uma enorme alegria, porque saímos com 3%, e lá, ao final, por 1%, não deu segundo turno contra o PT. Foi ali que nasceu a polarização PT-PSDB, também aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso é questão de partido, não interessa. Interessa que a equipe que fez a campanha de 1996, eu quero referenciar, foi uma equipe que não tinha dinheiro, então se pensava que entraria dinheiro. Não entraria dinheiro, mas pegaram juntos, diminuímos, reduzimos, foi a 1/4 da equipe. E uma alegria muito grande foi quando, durante a candidatura, pela primeira vez, as gurias do vôlei ganharam uma medalha. E nós, então, fizemos um clipping celebrando as mulheres na política através da primeira medalha da Olimpíada com as gurias do vôlei. Então, para mim, pessoalmente, ela foi uma campanha campeã, foi premiada. Eu mandava os meus programas, distribuía os meus programas a candidatas a mulheres do Brasil inteiro. Teve um clipping que nós fizemos, um programa que nós fizemos, daqueles curtinhos, de 1 minuto, em que eu celebrava as mulheres, como você está fazendo hoje, eu celebrava as mulheres candidatas às prefeituras de capitais. Eu coloquei mulher do PT, mulher do PCdoB, sabe? E aquilo causou um tititi, tá? Mas escuta, no programa do PSDB, ela botou as outras candidatas. Gente, mulheres candidatas nas capitais, elas não são comuns, né? Então vamos celebrar as mulheres que estão fazendo campanha aí. Mas a minha alegria foi quando foi reconhecido aquele clipe das Olimpíadas das Gurias do Vôlei, enquanto a coisa estava acontecendo na Olimpíada de 1996. Para mim, esportista, juntar a política com as coisas que a gente ama e quer, trazem uma emoção diferenciada. E aquele momento em que aquilo foi para o ar e gerou, que eram músicas bonitas, né? O Leonardo, que eu vi que ele está nos ouvindo aí, o Leonardo Martins, que é de Pelotas, ele tem todas as músicas, ele seguiu as campanhas eleitorais, as minhas inclusive, desde 10, 12 anos de idade, e ele tem o som. Então, aquela campanha para mim, mas com esse ponto em específico, foi um ponto muito alegre. E o segundo ponto, que é o momento pior, foi quando invadiram aqui praticamente, invadiram a minha casa, num momento jamais visto. Hoje em dia ele é visto em todo lugar, mas naquele tempo não era visto. E quando eu fui ver o que estava acontecendo, eram 7 horas da manhã,
um barulho infernal, a vizinhança, casa, bairro de casas, a vizinhança toda acordada, que é guerra, e eu morando com filho e neto, né? Os meus netos pequenininhos saíram para a rua. Aquilo causou um trauma neles, eu não tenho dúvida. Nós fomos até o portão e era uma manifestação na frente da minha casa, às 7 horas da manhã, onde toda a imprensa, você vai entender isso, comandante, toda a imprensa estava lá, rádio, jornal, televisão, todo mundo. Só a minha segurança não. Ali foi um momento ruim. Ali eu disse assim, mas espera um pouquinho, quando eu estou tentando fazer as coisas para o bem coletivo, o bem comum, né, há um ataque frontal à minha família, à minha casa, aos meus meninos, né, aquele foi um péssimo momento e aquilo deu uma guinada para mim na vida. Realmente eu quero te dizer que deu uma guinada na vida a perguntar assim, a política a gente faz até quando? Contando com quem? Quer dizer, se todos os repórteres sabiam da manifestação, como é que a minha segurança não? Então me deu uma sensação assim que a minha família estava insegura, né? E aquele para mim foi o pior momento. Mas como em tudo, Nádia, primeiro os momentos bons, depois dos maus, quando você leva, quando aquilo te causa um choque e uma ruptura, e se você está certo do que você quer fazer, se você está certa da tua decisão de seguir pela política, aquilo te faz mais forte. Eu não tenho dúvida nenhuma que te faz mais forte e te faz enfrentar as coisas com muito mais propriedade, né? Você disse assim, isso não pode ser feito. Se não pode ser feito, eu vou dar um jeito de que não seja feito para outra pessoa que nem eu. Eu vou cuidar da segurança de maneira que isso não se repita para os outros, né? Então, bons e maus momentos eu teria centenas para te dar, porque a trajetória já é longa. Mas enquanto eu pensava, me veio a imagem, a Olimpíada de Tóquio, nesse meio de pandemia, e eu me lembrei então daquela campanha de 1996, que foi gloriosa. A gente ficou em segundo lugar e muito perto do PT, né, quando éramos 3 partidos muito pequenininhos. Com certeza, né? Relembrar esses bons e maus momentos nos fazem cada vez mais fortes, e essa fala que tu fazes agora de estarem praticamente invadindo a tua casa, numa parte particular da tua vida, e que infelizmente faz com que a política acabe ficando banalizada. Uma coisa a discussão de ideias, o debate que traz muitas boas experiências. Agora, a pessoa Ieda, a pessoa Ana Amélia, não podem ser atacadas, né? Não pode ter o local onde é a proteção, o seu reduto de paz com a família estar sendo vilipendiado por conta da política. E isso não é a boa política, infelizmente. Bem como tu falasse, Ieda, cada vez mais a gente vê isso acontecendo, seja nas redes sociais, por anônimos, né, que se escondem atrás de fake news, atrás de perfis falsos, para atacar a pessoa. Hoje ainda eu falava na Câmara de Vereadores, para 3 vereadoras que assumiram, suplentes do PT, que ali nós não estávamos fazendo, nós fazíamos o debate das boas ideias. As ideologias são discutidas na tribuna, mas que as boas novas unam vereadores e vereadoras para a melhoria da sociedade, seja a sua cidade, o estado ou a nossa união. O Leonardo Martins, quando eu falei que não tinha homem, ele disse, claro que tem, estou aqui, homem que se inspira em Ieda e Ana Amélia Lemos. Essa é a verdadeira política que transforma a vida das pessoas e protagoniza dias melhores. Ieda e Ana Amélia entendem muito. Parabéns a vocês, mulheres que são um exemplo. A Christian Tobias também está aqui, a Carla Garcia, o Ted Eduardo também dizendo, governador Ieda, em 2006 as manchetes da imprensa brasileira era: a primeira mulher foi comandar o Rio Grande do Sul, e foi fantástico ver isso. Então, um homem também aqui mostrando. Carlos Ambrósio de Chapecó, Vânia Adam, Grande Mulheres, Carla Cacá Barbosa, boa noite, queridas. A Joana Canterli,
A da Joana, eu vou fazer a pergunta agora, viu, Joana? Espera um pouquinho. Valesca Barros Abrantes, PSDB Minas Gerais, e a Rutinha Figueiredo, PSDB Paraná, aqui, ó, mandando parabéns às participantes. Carla Garcia, Paula Iores, Edna Ávila, gente, tem bastante gente na nossa live. E a pergunta que não quer calar aqui, eu começo com a nossa Ana Amélia, por certo que essa não ia faltar, porque as pessoas estão aqui participando, é saber de vocês o que acharam dessa determinação aí do nosso ministro Fachin, do STF, ao anular as condenações do ex-presidente Lula. Ana Amélia. Nádia, eu queria dar um abraço na nossa querida Paula Iores, nossa vice-prefeita de Caxias do Sul, né? Uma figura muito combativa, é uma figura que eu tenho grande carinho e grande respeito pelo trabalho dela. Olha, isso foi uma bomba que caiu hoje em Brasília, né? Brasília está até agora, não é só o assunto que se fala, e evidentemente isso levanta vários questionamentos. Meu conhecimento da área da ciência jurídica é muito pequeno, queria ouvir, mas o que me parece é o seguinte, alguns interpretam como uma tentativa de Fachin de salvar o que resta da Lava Jato, porque é uma questão processual, ele não está entrando no mérito, só processualmente, que é como aqueles casos que julgavam que é o triplex e o apartamento do Guarujá não estavam relacionados à questão da Lava Jato, que era a Petrobras diretamente, então que não poderia ter sido naquela jurisdição, naquele foro jurídico. Então, vem para Brasília fazer isso. Começa tudo do zero, essa questão é essa. Agora a questão é essa, que começa tudo do zero. Então, por isso que a questão da leniência, da demora no julgamento, é que você estimula as coisas que nós não queremos no Brasil. Mas isso também, política, mais do que juridicamente, a bomba maior foi política, não foi jurídica. Que a jurídica você discute aí, vai ter um julgamento agora, e você vê dentro do Supremo uma linha lá de desmontar o trabalho dos procuradores, uma certa vindita, né, vamos falar assim, com a ação dos procuradores da Lava Jato e também do próprio comandante desse processo, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. Então, politicamente, o que é o desenho do ano que vem, 2020, não, é o ano que vem, gente, nós estamos alguns meses da eleição. Nós temos que pensar isso, nós estamos a alguns meses da eleição de 2022, o tempo está passando muito rápido. Então, esse xadrez político é que está levando toda a perturbação. Ele torna elegível o Lula e é o único nome da esquerda, né, porque nós estamos num país polarizado, é o único nome da esquerda que tem realmente cacife ou pelo menos força e prestígio para um enfrentamento com o presidente Bolsonaro, que está fazendo das tripas coração para se reeleger em 2022. Ponto final. Então, a grande questão é mais hoje política do que jurídica. Jurídica vai se fazer isso mais tarde no debate, mas eu acho que esse foi o ponto principal. Está aqui o Fábio Paiva dizendo: o STF atestou sua incompetência ao demorar 4 anos para descobrir que houve falha na condução e não no mérito. E, Eda, e teu entendimento a respeito dessa questão do ministro Fachin? A gente não sabe se ri ou chora, porque em meio a uma pandemia, em meio a uma média móvel de mortes, que hoje vai atingir 1.500 por dia no Brasil. Era 1.100 e não passava disso há 15 dias atrás. Quando você tem um permanente desequilíbrio lá no topo de quem manda, como é que a gente consegue perpassar a noção de que é preciso colaborar, é preciso conversar, tentar entender, para enfrentar um problema tão gigantesco quanto é o da Covid-19. Ele está colocando o Brasil inteiro consciente de que não tem as vacinas que poderia ter, e a vacina é a única solução capaz de fazer com que se respire de novo e se coloque de novo em ordem aquilo que a gente chama de economia, convivência social, muito aos poucos, não é?
E aí, de repente, vem uma decisão bomba como essa, mostrando que em decisões que anulam anos de trabalho para o qual não havia sido colocado nenhum impedimento, e anula. Ou seja, não sei se vai anular ou não, o que os outros vão fazer na turma do Supremo Tribunal Federal, mas isso coloca mais um vírus de insegurança, mais um vírus de... Mas espera um pouquinho, então, para que eu educo? Né? Enfim, foi muito ruim. Foi muito ruim. E a gente não sabe se rir, porque diz assim, sabe, então, a bolsa vai lá para baixo, o dólar estoura, e mais alguém que não precisa ser o fantasma do presidente de Gaulle, que dizia que o Brasil não era sério a partir da França, mas qual é a imagem que eles têm de nós? Nós somos o país. Mas espera um pouquinho, que país é esse? Né? Voltando à música mais querida de muita gente, que país é esse que é capaz de, nas vésperas de alguma coisa acontecer, em meio à preparação para uma campanha eleitoral, inverte tudo? São novas peças no tabuleiro, né? E a política é uma coisa extremamente profissional e custosa, tem muito custo, né? Então, você não sabe se rir, porque se fosse véspera de carnaval, as marchinhas já estavam estourando, os memes já estariam por aí, mas o carnaval já passou. Não tem mais carnaval. Aliás, não teve carnaval. E para quem fez, foi propagador de vírus, né? Então, foi um dia muito ruim. Agora, eu tenho segurança que isto vai incentivar os núcleos organizados da sociedade que permitem que alguém vá amarrar o guizo no gato, que parem com essa total insegurança que é colocada sobre os cidadãos que têm mais o que fazer, inclusive procurar emprego, né? Então, foi um dia, um dia em que fica muito claro que nós ainda não estamos, como país, equilibrados para dar um rumo que não seja o rumo da bagunça geral e restrita a cada dia, tá? Desfazendo aquilo que é aprovado pela sociedade e sem saber o que colocar no lugar. Eu queria complementar essa análise que a governadora Ieda fez, porque, veja só, é exatamente o timing, a hora que isso foi decidido, tendo tanto tempo para ter julgado processualmente que não era aquela instância devida, mas a Justiça Federal em Brasília. Agora vai começar tudo a estaca zero, quer dizer, então, jogado 4 anos, jogado aonde? Quanto custou isso para o país? E hoje, só essa decisão inesperada, só isso, já provocou um grande prejuízo ao país. E aí, mais do que a política da sucessão em 2022, é o impacto sobre a economia, que já está muito com a queda de 4,4% no PIB, por conta da pandemia, o que isso significa como retirada de capitais de investidores do Brasil, neste momento, pela insegurança jurídica que nós estamos vivendo, que é uma insegurança jurídica aliada a uma insegurança política. Então, nós estamos vivendo o pior dos mundos, a tempestade perfeita, nós podíamos dizer assim, uma pandemia que já consome quase 170 mil pessoas mortas, 166 mil pessoas mortas, e ainda temos esse negócio. Eu não entendo, com todo respeito, eu acho que as instituições precisam ser respeitadas, mas sinceramente, eu não consigo entender, compreender o que passou na cabeça do Supremo Tribunal Federal para que essa decisão fosse feita neste momento. Ana Amélia? O pessoal todo concordou. Pode falar, Ieda, pode falar. Ana Amélia, 260 mil mortos. 260 mil. 265, quase. Média móvel. Média móvel, mais de 1.400 hoje. Conta uma família, 2 famílias, conta 1.400 famílias. Onde está a sensibilidade?
Não, e os hospitais lotados, 100% de lotação. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais sem oxigênio, por falta de oxigênio. E aí nós ficamos com essa outra pandemia, né? Mas acredito que isso aconteceu também através do ministro, exatamente por isso, porque no meio dessa pandemia as pessoas estão mais focadas com a saúde, com a economia, então é aquela coisa que passa por baixo do pano, né? Vamos fazer acontecer para que ninguém se dê conta, né? Isso é uma coisa impressionante, passar embaixo imagina, minha querida comandante, minha querida vereadora Nádia, olha, isso aí bom, tá? O país inteiro, o mundo está falando isso, o mundo inteiro, porque nós ficamos assim, parecendo uma republiqueta de banana mesmo, né? Porque pessoal dizendo aqui que a imagem do Brasil, a Valesca Barros Abrantes, a imagem do Brasil cada dia mais arranhada por irresponsabilidades, afetando a economia, além da tão frágil condução da pandemia. A Joana Maria Canterli agradecendo a resposta de vocês duas, o PIB caindo e o povo impedido de fazer a economia girar. Carmen Lúcia, parabéns para as mulheres maravilhosas. A Maria Helena Avelini tem uma pergunta para a Ieda. Quando é que tu volta para a capital dos gaúchos para ser governadora? Olha aí, ó, tem fã-clube aí, Ieda. Olha, governadora eu já fui, né? Eu acho que assim como a gente conseguiu fazer imensas transformações que perduram até hoje, né, o custo pessoal foi muito caro, né? E se pode fazer política, como fazem todas as mulheres, quando vão ao mercadinho ali na periferia, quando voltam para casa, o que elas têm a dizer? Fazem política, né? Eu continuo fazendo política, presidente do Secretariado Nacional da Mulher do PSDB, né? Estando em contato com todo o Brasil. Política eu continuo fazendo agora. O que eu tinha a fazer como governadora, eu já fiz. Existem outros foros de vivência política prontos para serem ocupados por elas que vêm depois, por mim mesma, pela Ana Amélia, por todas nós, mas o que eu tinha para fazer como governadora já foi estar perdurando. Muita coisa que a gente implementou ali foi seguida, inclusive pelo governo que me sucedeu, que era o governo do PT. Coisa boa. A Carla Garcia está te agradecendo, Ana Amélia, pela tua resposta e perguntando, devemos nos revoltar? Como ficarmos parados diante disso tudo? Eu fico, o que eu mais temo, a Carla, viu, o que eu temo é porque nós fomos para a rua defender a Lava Jato, né? Então, a Lava Jato foi um sopro de esperança no fim da impunidade em nosso país. Então, aquilo foi um movimento, assim, pela primeira vez que você via uma reação espontânea da sociedade para, basta de corrupção, tiramos uma presidente, criamos criamos o mecanismo. Eu tenho que, até o documentário O Mecanismo, né, que foi sobre a Lava Jato, mostrando exatamente que, pela primeira vez na história brasileira, as pessoas ricas, poderosas, iam para a cadeia, né, acusadas de corrupção. E os maiores empresários do Brasil tiveram. Então, será que nós vamos jogar isso na lata do lixo, todo esse legado que isso significou, que é possível, quando você quer acabar com a impunidade ou reduzir a impunidade? Acabar você nunca vai conseguir, mas reduzir a impunidade, reduzir a corrupção, acabar é impossível. Essa é a grande questão. Então, a minha frustração é exatamente porque eu fui defensora da Lava Jato. Acho que a Lava Jato foi um marco na institucionalidade brasileira para isso. Os excessos aconteceram, nós acabamos descobrindo. Porém, tira os excessos, condena os excessos e preserva o eixo principal, que foi o combate à corrupção. Eu acho que tínhamos que ter essa habilidade, essa seriedade e essa responsabilidade, tanto na área jurídica quanto na área política. Agora está todo mundo, agora a Lava Jato virou a casa da Geni, está todo mundo batendo. Quer dizer, quem? As pessoas que estão envolvidas, que têm processos, né, evidentemente. Estão se julgando todos que o Moro inventou uma ideia para fazer um negócio desses. Então, a gente você criar uma grande dúvida na sociedade brasileira em torno desse processo.
Fazer uma pergunta aqui para as duas, que os nossos internautas estão perguntando, ó. E, gente, não vamos cansar as nossas convidadas, 21h04, já estamos aqui há 55 minutos, eu tinha prometido para as duas que seria 1 hora, e depois liberaria as duas queridonas aqui para poder dar uma relaxada, que desde cedo elas estão trabalhando, principalmente no Dia da Mulher, que não param, né? A pergunta para Ana Amélia e Ieda é a seguinte: qual uma boa lembrança que vocês têm de terem vivido em Pelotas, a Princesa do Sul, melhor cidade do Brasil? Isso aqui o Leonardo está dizendo. Ambas sempre tiveram um carinho e atenção muito grande com a nossa cidade. Então, rapidinho, uma boa lembrança para ti, Ana Amélia. É a minha amiga Miriam Bastos dos Santos, viúva, uma professora do Direito do Trabalho da Universidade Federal de Pelotas, me levando para o Laranjal e vermos o pôr do sol no Laranjal, indo comer uma bacalhoada lá no Cavalo Branco, lá no fundo. Agora ele está no Mercado Público de Pelotas. E também tem um amigo como o Leonardo, que é uma figura muito amável, muito querida, mas é uma lembrança muito doce que eu tenho. A Miriam foi uma amiga, assim, tipo irmã, e Luiz Carlos, que já nos deixou, tem filhos maravilhosos, então essa é a lembrança que eu tenho dessa cidade, da capital do doce, dos doces maravilhosos, tudo é bom em Pelotas. Ieda, tua boa lembrança. Olha, comandante, não sei se conhece o Leonardo. O Leonardo tem 17 anos. E conversando com a mãe dele, ela disse, que eu não gosto de política. Como? Ela faz política o dia todo. Até tomamos um cafezinho para conversar sobre isso. E desde esse ano ela disse assim, não dá, o guri é político, eu vou ter que me conformar. Então ele fundou o nosso Instituto Antônio Vilela, o ITV, lá em Pelotas, ano passado, já é reconhecido, e ele articula muito bem a juventude do PSDB. Então, só para te dizer que você pode estar pensando que é um político, 17 anos, mas nasceu político, então faz 17 anos que ele faz política, não é? E a lembrança que eu tenho sempre é daquela esquina, sempre. Não se pode ir a Pelotas sem tomar o café na esquina e atravessar a rua e comprar os doces, né? Então, para mim, Pelotas, fora o mercado, aquela arquitetura de Pelotas, maravilhosa arquitetura de Pelotas, né? Mas, na verdade, a boa lembrança que se tem é daquela esquina. Por aquela esquina, tudo passa em Pelotas. E tudo passa desde que a corte por lá passou, né? Então, é uma lembrança de Pelotas que dá um centro, um coração muito lindo para a cidade. Coisa boa. A Salete Sasso está perguntando quando nós três vamos ir para Veranópolis. Olha aí, Salete, quem sabe, né? Vamos passar a terra da saúde. A terra da saúde. Veranópolis é a capital da saúde. Coisa boa. Gurias, hoje estou chamando de gurias aqui, porque eu já estou bem à vontade aqui nessa nossa live. Vou fazer um pinga-fogo com vocês, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de vocês. Então, assim, pinga-fogo, eu falo uma coisa e vocês respondem aquilo que vem na cabeça e o que mais gostam, tá? Então, assim, eu vou perguntar para Ana Amélia primeiro e a mesma pergunta para a Ieda, tá? Então já não vira pinga-fogo. Não, já não vira pinga-fogo. Mais uma para ela, outra para mim. Para a governadora primeiro agora muda. Não, mas aí é que assim, ó, é só uma pergunta. Hobby, Ieda, hobby. Cinema. Ana? Viajar. De preferência para um lugar que não se fale português. Comida preferida? Cordeiro Ieda, assado. Sempre, vamos fazer assim, Ieda e a Ana, tá, Ieda? Sempre nessa ordem? Tá. Isso. Eu sou uma comilona, como é que vai ter uma comida preferida? Eu gosto de tudo, menos chuchu. Boa. Cordeiro assado, para mim, cordeiro. Aí. Um livro, Ieda? Nos dias atuais, relendo Homo Sapiens, Yuri. Ana? Amor em Tempo de Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Show. Música, Ieda. Nome ou estilo? MPB.
Ela já respondeu. Eu gosto muito gosto de samba, mas da música boa, eu gosto de tango, eu gosto muito de tango, acho que é uma coisa, sei lá, tão bonito o tango, né? Cor. Todas. Ieda, trancou, eu acho. Será que trancou? Está nos ouvindo, Ieda? Nossa governadora, parou, trancou. Talvez tenha caído o sinal dela. Deixa eu ver. Bueno. A cor, então, todas, Ana Amélia, nossa senadora. Não tem uma cor preferida. Vermelho é do meu time, né? Vermelho, já sabem agora, vermelho é do meu time, né? Então, e as cores são... Você pode misturar todas as cores, eu acho que eu gosto de todas as cores. Um animal? Cachorro e cavalo. Cachorro e cavalo. Deixa eu tentar puxar aqui a nossa governadora para ver. Tá lá. Uma qualidade? Eu sou obstinada. Show. Defeito? Muitos defeitos. Sou impaciente, Nossa, eu me irrito comigo mesma, porque sou tão impaciente comigo. Eu sou um caso à parte. Política. A política é, na democracia, o único caminho que a gente tem para mudar as coisas. Coisa boa. Covid? É uma pandemia que veio testar a nossa resiliência, o nosso respeito com a ciência e, sobretudo, nos questionarmos sobre a vida. Mulher que te inspira? Eu aprecio muito o trabalho da Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha. Acho que ela tem um jeito de dona de casa, com uma simplicidade assim no trato, até na roupa que ela usa, tudo. Eu admiro muito esse tipo de gente, esse tipo de atitude dela. E o conselho que tu daria para as mulheres e homens, enfim, hoje especial Dia das Mulheres, que conselho tu daria para essas mulheres que sejam como são e tratem de fazer as coisas que mais gostam e de viver cada instante intensamente. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Coisa boa. A nossa governadora Ieda não está conseguindo retornar. Como nós cumprimos aqui 1h05 de live, eu quero agradecer a ti, nossa senadora Ana Amélia, secretária de Estado, tão importante aí, fazendo um trabalho maravilhoso em Brasília, fazendo com que nosso Rio Grande do Sul tenha essas relações federativas e internacionais, importante para a economia. Quero agradecer também a governadora Ieda, que acabou caindo na nossa live aqui e não está conseguindo retornar, e dizer aos internautas que ficaram até agora nos acompanhando, que é muito bom tê-los participantes, criticando, sim, que a crítica faz parte do nosso conhecimento, e dizer que daqui a pouco eu vou estar na RDC-TV, falando também sobre o Dia da Mulher, falando sobre a questão do ministro Fachin, né, infelizmente, que anulou as condenações do Lula, e dizer para vocês, parabéns para todas essas mulheres maravilhosas. Aliás, Zilá Breitbach também está acompanhando a nossa live, né, nossa deputada estadual, e mandando parabéns a todas essas mulheres maravilhosas pela data de hoje e por tudo que já fizeram pelo nosso estado e país. Beijo da Zilá. Um beijão para quem nos acompanha. Nádia, muito obrigada pelo convite, fiquei honrada, quero desejar a todas as mulheres um grande abraço. Para mim, todos os dias são o Dia das Mulheres, como todos os dias são o Dia das Mães. Então, muito obrigada pelo carinho e todos esses internautas, homens e mulheres que nos acompanharam. Um beijo para o nosso Leonardo, muito querido, amigo, que a governadora falou muito bem, 17 anos, se você falar com ele, a maturidade que ele tem é impressionante. Então, isso é o que nos estimula e nos dá esperança de que o Brasil tem jeito, e não podemos desistir do nosso país, e muito mais amar cada vez mais o nosso amado Rio Grande do Sul.
Muito obrigada. Com certeza, se tivéssemos mais jovens como Leonardo, nós teríamos a certeza de uma boa caminhada política. Desejar a todas as mulheres um feliz dia, que nós continuemos aí na busca da igualdade, mas não por sermos mulheres, mas por termos competência, qualificação e uma história que vai fazer tão bonito e inspirar outras mulheres aí. Muito obrigada, nossa senadora querida, obrigada. Agora vamos ir para uma espumante para relaxar pelo dia de hoje e brindar a todos os seres humanos. Obrigadão a todos que nos acompanharam. Até logo.